O que escolhemos para falarmos hoje é nossas atrações especiais e nossas dificuldades especiais, por um lado, com o Avinu Malkeinu, reza clássica desses dias, da Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Então, de repente, o que escutarem de nós possa servir, ou chacoalhar, ou enriquecer vocês também para Yom Kippur. Embora Yom Kippur, Avinu Malkeinu vai ser só no final, porque é Shabbat. E vamos conversar também um pouco sobre as leituras da Torá de ontem e de hoje, que é o que nos atrai, especialmente, e quais são nossas dificuldades, nossos desafios. Quer começar você, Theo, ou começo eu? Tanto faz. O que é o que mais te atrai do Avinu Malkeinu? Bom, eu acho que... Primeiro, não falando do texto propriamente dito, mas obviamente a melodia assim que se tornou... que todo mundo tem a impressão que é uma melodia que deve ter 100 e tantos anos, ela não tem, ela é uma melodia bem mais recente na história judaica, mas ela se tornou tão tradicional, a melodia que a gente faz no final do Avinu Malkeinu, e eu acho que ela traz um senso de união e congrega tantas pessoas no mundo inteiro. Você, de repente, pode rezar por alguma força de algum contingente, ter que rezar, passar Rosh Hashanah e Yom Kippur em outra sinagoga completamente diferente, onde tudo se reza com melodias diferentes, e de repente, quando chegar no Avinu Malkeinu, todo mundo vai cantar a mesma melodia. Então, em termos desse arranjo, é um arranjo que eu acho que ele nos eleva, e ele eleva o piut, ele eleva a poesia Toca ao coração. ao seu lugar onde ele tem que estar e toca. É verdade, é um detalhe importante. A música nem sempre condiz com a letra. Tem músicas que são discutíveis, né? O tal do Hatanu Lefanecha, sem entrar em questões de sefaradi, ashkenazi, já vi por aí alguns sefaradinhos que vieram nos visitar e me parece uma honra maravilhosa, então não vamos entrar com cutucadas desse tipo, mas existem também nos ashkenazi músicas que nem sempre condizem com o conteúdo. Que é uma música extremamente alegre para um texto triste e vice-versa, algumas vezes, muito densa e pesada para um texto leve. Mas o Avinu Malkeinu realmente é assim, ou seja, se condiz e se é emotivo, embora o Avinu Malkeinu de Barbra Streisand, não sei qual é a opinião dos demais, eu acho que também tem capacidade de concorrer. E vamos ao conteúdo. Eu, particularmente, como desafio, o que para mim é um pouco complicado, vou começar pelo complicado, depois vou dizer o que me atrai especialmente. O que para mim é complicado é a expressão Avinu Malkeinu. E especialmente se alguém ler isso em português, vamos concordar em que não é a linguagem judaica clássica. É impossível não sentir influências de outras religiões, né? Do seu pai, no seu rei. Essa é a tradução literal do Avinu Malkeinu e quase não encontramos isso em quase nenhum lugar. É muito raro. Existe Avinu e existe Malkeinu, mas muito pouco. E aqui é muitíssimo. Esse é o texto. Então, essa é uma das complicações, na minha opinião. E outro, a frase que diz Kra roa gzar dinenu, né? Que como diz, a tradução foi melhor, desfaz a calamidade do meu destino infausto, mas o texto original diz que rasgue minha má sentença, como se realmente, na minha opinião, humildíssima opinião, claro, um texto gigante de muitos séculos, mas é antropomórfica demais, é física demais. É obrigatório sair da literalidade para manter algo de uma teologia séria, profunda e adulta e do século XXI. Porque senão você tem que imaginar realmente um velhinho de barba branca com um livro, com um papel onde está escrito e depois vem ele com a tesoura e o corta.
é um pouco demais, na minha opinião. Agora, Eu pensei, metaforicamente, não tem para problema. mim isso ocorreu hoje, justamente na frase seguinte: Mechok berachamecha kol shitrei chovoteinu. É isso. Os documentos das dívidas, né? Nossas notas promissórias. Apague com sua misericórdia todas as nossas notas promissórias. Literalmente, as nossas notas de dívidas. Dívidas. É claro que essa é uma alegoria completamente diferente. Claro, Né? mas o texto em si mesmo tem essa dificuldade. Mas é que a liturgia toda de Rosh Hashanah e Yom Kippur tem algumas dessas imagens antropomórficas demais. A imagem da balança, ou que se senta no seu trono e vai abre, contando as ovelhas. Vai contando as ovelhas, ou que abre o livro das lembranças que se lê por si próprio. A assinatura de todos os seres humanos está no livro da vida. Essas imagens são imagens que não parecem exatamente. Se for para acreditar nessa divindade assim, dá a impressão que Agora, o importante aí, claro, é lembrar uma e outra vez a importância da metáfora. Exato. Quando nós falamos em metáfora, ninguém pense que falamos isso porque somos modernos e bonitos. Isso, talvez também. Viu que ele não usou a palavra reformista. Não. Por que não? Pode ser. Porque eu não sou reformista, você é, e assim por diante. Aí tá tudo bem. Então, não necessariamente por sermos conservadores, ou reformistas ou liberais. Isso. Mas sim por sermos judeus, e por sermos judeus muito judaicos e muito judaizados, é que nós estamos comprometidos com a não literalidade do texto. Isto é muito importante entendê-lo. Não são os rabinos reformistas, nem os conservadores, nem os liberais como um todo, que iniciaram essa trajetória. Os que iniciaram essa trajetória são todos os rabinos. Todos. Eu ousaria dizer que, inclusive, os compositores dessa... Isso é com certeza. Desse piut, quando eles escrevem isso, eles não estão escrevendo desde um ponto de vista literal. Eles estão escrevendo uma metáfora. Eles sabem que eles estão escrevendo metaforicamente. Eles disseram isso abertamente. Isso é muito importante. Quando nós convidamos vocês a reler a Tefilá e sair da literalidade, levá-lo à tua vida, ver em que medida você adota o que está atribuindo a Deus na sua própria vida, não estamos fazendo nada mais do que os próprios autores sugeriram que façamos. Eles mesmos disseram isso em inúmeros textos do Talmud. Os autores da maioria, do 90% dos tefilot são sábios do Talmud. E eles disseram isso abertamente, que se trata de metáforas. O mais claro é quando eles explicam de onde vem a Tefilá. Eles escreveram a Tefilá e eles perguntam de onde vem a Tefilá. Eles dizem, Shacharit foi escrito por Abraão. Mas eles escreveram Shacharit. Eles sabem que não é verdade. E Minchá escreveu Yitzhak. E Jacob escreveu Arvit. Mas eles sabem que tudo isso não é verdade. Objetivamente não é verdade. É simbolicamente porque uma verdade. Eles são os que mais sabem que isso não é verdade. E eles mesmos o escreveram, ou discutem, ou compõem. Então nos propõem que tudo seja uma metáfora. E depois explicam por que atribuem a Abraão. O que fez Abraão uma manhã que tem a ver com a tefilá de Shacharit. E que fez Yitzhak uma tarde, que pareceu uma reza. E o que fez Jacob uma noite, que pareceu uma reza. Bem, agora voltando ao texto, que coisas são atraentes? É muito mais. O problema o temos com uma frase cada um. Mas Avinu Malkeinu é maravilhoso. Começa por Hatanu Lefanecha. A ideia de nos colocarmos diante da divindade. Isso é algo extremamente importante. Começamos essa conversa com stand-up comedy, dizendo, quase legitimando que está tudo bem, você sente em qualquer lugar da sinagoga e fale de qualquer coisa. Está tudo ótimo, até os rabinos estão rindo disso. Isso foi também uma metáfora. Vir à sinagoga, claro que para encontrar os amigos. Encontrá-los um pouquinho no começo, encontrá-los muitinho no fim. Mas é principalmente para se encontrar com você e para se colocar numa situação na qual geralmente você não está e tentar levar essa situação inspiradora a todos os minutos de tua vida para que a vida seja inspiradora e tenha uma dimensão divina a vida toda.
nada mais longe do judaísmo que imaginar que quando você vem na sinagoga está num intervalo. A ideia da sinagoga é ser o inspirador, o motor propulsor de toda a vida que acontece lá fora. Então, na sinagoga, quando nós trazemos o que fazemos fora e o deixamos aqui e continuamos no mesmo, fizemos um desserviço. Se nós vivemos no mercado, qualquer mercado, e o trazemos também à sinagoga, nada aconteceu, nem na sinagoga, nem no mercado. A ideia que propõe o judaísmo é exatamente o contrário. Venha à sinagoga, treine a sensação de estar diante do transcendente, do que realmente vale a pena, do que chacoalha, muda, dá sentido, traz outra luz e leve isso para a sua vida. Hatanu lefanecha é o começo brilhante. Você se coloca lefanecha, diante do divino. Imaginar que é o divino para você, que é divino. E tentar se sentir observado pelo divino o tempo todo e olhar através do divino os demais. Você tem um problema com alguém, imagine que ele também é divino. Como Deus olhará para essa pessoa, tente olhar você também. Isso, acredite, muda a vida. Vira que a sinagoga é uma academia, é um treino do olho, do coração, da alma. Se colocar diante do divino. Isso, para mim, é Avinu Malkeinu Hatanu Lefanecha. E tem uma... Se coloca também em toda a perspectiva, quer dizer, a gente falava no começo da Tefilá sobre o livro de Bereshit e do contato, esse momento do contato do ser humano com o divino, mas aqui você se coloca imagem e semelhança do divino, você se coloca diante dele e a primeira palavra que você diz é Hatano. Eu não sou perfeito. Estou longe de ser perfeito. E aí o Rabino se pergunta, qual que é a imagem que a gente faz do divino? Não sei qual a imagem que as pessoas fazem do divino, mas, em geral, na rua daqueles que creem em Deus, o divino é algo perfeito, é algo transcendente. E você, imagem e semelhança, se coloca diante dele e diz a primeira coisa, sou completamente imperfeito. O que isso diz sobre o divino? Se eu sou completamente imperfeito sendo imagem do divino, então o divino é tão perfeito assim? Qual é a... No final das contas, qual é a dimensão? O que é essa perfeição? É perfeição em relação ao quê? É a nossa percepção que dá essa perfeição para o divino? Super pergunta, né? Vem à minha mente, e isto é o bonito de uma conversa que preparamos, de que vamos falar, mas não o tema específico, não o que vamos dizer sobre o que vamos falar. E aí um vai enriquecendo o outro. Vem a mim duas imagens a partir do que você falou, Theo. A primeira é a imagem mística que diz, sim, Deus é imperfeito. E criou o mundo e o ser humano de maneira imperfeita para ver se entre todos aperfeiçoamos um pouco. Nós somos parte da perfeição e da imperfeição divina e nossa missão é tentar aperfeiçoar. E vamos errando como Deus. E vamos acertando como Deus. Daí o contato, quando Moshe pergunta qual o teu nome, e ele fala, eu serei o que serei. É dinâmico, isso. A resposta é uma charada. Eu serei o que serei. Ou seja, eu não vou me definir aqui, porque amanhã pode ser outra coisa, porque depende da tua percepção. E a segunda é a que vem do Mordecai Kaplan, que ele diz que, sim, é nossa percepção. Deus nada mais é, disse o teólogo reconstrucionista Rabino Mordecai Kaplan, Deus nada mais é do que tua imagem do ideal de teus valores. Tua imagem ideal de teus valores. Ou seja, o que você acredita que é a justiça, o que você acredita que é o bem, o que você acredita que é o amor, não o amor que você pratica, isso vai ser imperfeito. E a justiça que você pratica, a sabedoria que você tem, vai ser sempre pequena. Mas qual é a sua ideia ideal do amor, da justiça, da sabedoria, do bem? Esse é seu Deus. E quem te julga em Yom Kippur? Perguntaram a Mordecai Kaplan.
o gap que você mesmo tem entre sua imagem ideal e a prática pequena que você tenta fazer. Então, tem a ver com essa percepção que você dizia, né? Essa semana que passou no curso de Introdução ao Judaísmo, eu estava falando sobre como a gente tem essa imagem o tempo todo do inscreve-nos no livro da vida, mas o Netanetoke fala que a nossa assinatura está lá. A gente é que inscreve o nosso nome no livro da vida através dos nossos atos. A cada momento que a gente faz algo positivo, faz algo negativo, é que o nosso nome vai sendo inscrito nesse livro. Deus não está sentado inscrevendo as pessoas um por um, porque aí é essa a pergunta. No final, quem te julga e quem te inscreve? No final das contas, é você mesmo. Porque se você diz, Deus está julgando você, mas ao mesmo tempo você acredita que tefilá, tzedaká, tchuvá podem afastar a maldade de um decreto, você acredita que um ato humano pode mudar o teu destino? Então está na tua mão, não está na mão do divino no final das contas. No final das contas é a tua atitude, no final das contas é o teu ato é que vai te inscrever ou não nesse livro. E por isso toda a assinatura de todo ser humano se encontra nesse livro. Esse ano, especialmente, e aí acho que não temos muito mais para comentar, simplesmente o fato de que, quer dizer, cada frase do Avinu Malkeinu tem muitas opções, mas é impossível não se deter. Falávamos antes da importância de sair da literalidade. Infelizmente, algumas vezes precisamos voltar à literalidade. E o 7 de outubro nos trouxe a literalidade de vários dos textos, principalmente do Netanetoke, que vamos escutar logo mais, e também do Avinu Malkeinu, quando diz Aseleman harogim al shem kodshecha, faça-nos em nome daqueles que foram assassinados em santificação do seu nome, ou santificando enquanto santificavam o seu nome. E depois a outra, né? Seleman baei baesh uvamaim al kiddush shemecha, as pessoas que foram queimadas por serem quem são. Não precisa, é autoexplicativo. Vamos lembra-te do sangue derramado, do sangue dos teus fiéis derramado. Até o ano passado, de fato, essas frases pareciam completamente desconexas. A minha cabeça de historiador imaginava aquela imagem, né? Aquela imagem histórica. Isso é composto na Idade Média, era cheio de perseguições e tal. Isso está distante. E, de repente, esse ano foi muito catártico se deparar com essas frases, e não tem como você não ter imagens que infelizmente foram vívidas para a gente, não imagens distantes. Prometido é dívida, então precisamos dar pelo menos uma palavra a cada um sobre algo dos dois textos da Torá. Então escolhemos cada um uma coisa, estamos já no limite do tempo estipulado. Isso acontece com toda reunião que a gente faz, a gente sempre estica o tempo. Não era para contar todos os segredos. Ok, vamos lá. Sobre a parashá a leitura o primeiro e segundo dia, sabemos o nascimento de Ismael, o nascimento de Yitzhak e a Akedat Yitzhak, são os textos principais desses 2 dias. Nós já temos falado muitas vezes, e não somente nós, todos os que nos precederam na longa e linda história desta casa, sobre a crítica a Akedat. Como assim Deus pede que Abraão sacrifica Yitzhak, e como assim Abraão aceita? O mesmo Abraão que tinha se revoltado contra Sodoma e Gomorra, onde não conhecia ninguém, discute com Deus, e quando vai sacrificar seu filho, vai, acorda cedo e quase insiste em fazê-lo. Acho que isso temos falado bastante. São inúmeros os midrashim e as explicações bem críticas sobre Deus, como é que Deus pediu isso, como é que Deus errou, e Abraão captou, como que Abraão errou, Deus sabia, e colocou ele à prova para que Abraão diga não.
E Abraão fracassou. Tem muitas explicações sobre isso. E Yitzhak, por que não se revoltou? Eu, esse ano, li um texto que diz que Yitzhak colaborou, não só que não se revoltou. E que Yitzhak, segundo esse Midrash, representa a pessoa que está disposta a entregar a vida por alguma causa. Porque justamente esse ano tem um sentido doloroso, especial. E talvez nesse momento tenha jovens que estão entregando sua vida por alguma causa. Com força, com alegria. Não querem morrer, claro que não. E não querem matar. Nem morrer, nem matar. Mas acreditam que alguém tem que defender a família. E estão dispostos a fazê-lo. Se a causa o justifica, não é viver por viver. É viver por algo. E que Yitzhak teria dito isso. Ok, Pai, Deus, vocês devem saber, eu acredito em vocês. E me entrego. E que Yitzhak ajuda, inclusive, a fazer isso. E que por essa razão também Ishmael está em silêncio, na verdade. Porque ele não fala. Deus ouve a voz de Ishmael em silêncio. O que me parece também importante. Esse 7 de outubro nos deixou em silêncio, muito silêncio. Será que sabemos escutar o silêncio? Será que nosso silêncio tem algum sentido? Parece que é uma das mensagens importantes, pelo menos para esse ano, dessa leitura. Sua vez para encerrarmos. Há 2 anos eu comentei algo há muito tempo a gente faz toda essa crítica de Abraham, se ele foi ou não, se ele passou ou não no teste e tudo mais. Há 2 anos eu comentei justamente que eu achava que... Não que eu achava que a proposta fosse outra da leitura, mas que existe outra camada de leitura nessa leitura do porquê ela está ligada a Rosh Hashanah. Então, de um lado, você tem um gzar. Você tem Deus que fala, eu vou sacrificar o seu filho, entrega o seu filho para mim. E Abraham, então, vai atrás desse decreto, é um decreto divino. Mas aí, ao mesmo tempo, tem um detalhe, parece meramente um detalhe no meio do texto, quando fala que ele pega todos os instrumentos para o sacrifício e tudo mais, e ele está com 2 servos diante dele, e ele enxerga ao longe o Monte Moriá, Abraham, junto com Yitzhak, aí ele fala para os 2 servos, vocês ficam aqui, junto com o burrico, eu e o meu filho iremos até lá, nós nos prostraremos e nós voltaremos. E nesse momento, quando ele fala nós voltaremos, é como se fosse uma tefilá. Tefilá, tchuvá, tzedaká. Nesse momento, ele simplesmente afirma, nós voltaremos. Eu sei que eu estou indo lá, o gzar, o decreto, é que eu sacrifique o meu filho, mas eu estou dizendo nesse momento que a minha tefilá é nós 2 voltaremos. E aí, Deus fica sem saída. E tem que arranjar aquela saída do cordeiro que está emaranhado pelos chifres. E aí, então, acaba sendo trocado e Yitzhak volta com Abraham. Porque a fé de Abraham, no final das contas, por isso ele teria passado no teste, a fé dele era maior do que entregar o próprio filho. No momento que ele reza com toda a kavaná e diz, nós 2 voltaremos aqui. Então, a proposta... fé contra a fé. É outra fé. É a fé de acreditar que se Deus realmente pedir esse sacrifício e exigir esse sacrifício, essa não é a divindade que eu aceitei sair de Ur Kasdim para vir até aqui. Para isso não é. Então eu tenho certeza que ele não vai deixar isso acontecer. Tenho fé. Mas se ele exigir mesmo, aí eu viro as costas e vou embora com meu filho. Ele não tem obrigação nenhuma. Até agora. Ele ainda não tem obrigação nenhuma, então ele poderia simplesmente virar as costas. Uma fé, é a fé que leva ele a fazer o esforço, e a fé que desafia o próprio Deus a fazer Então, da mesma forma que ele tinha, nesse sentido, é exatamente o mesmo Abraham que desafiou Deus em Sodoma e Gomorra. Que desafia de outro modo. O juiz de toda a terra não vai fazer justiça? Ele perguntou em Sodoma e Gomorra. E aqui entrega a justiça para que faça ele. Exatamente. Legal. Aqui é em silêncio, o desafio em silêncio. Muito bom.